Desembargador, o senhor comentava com a gente antes do programa que o senhor vê também algumas dificuldades que poderão ser impostas ao julgador, né, pela resolução do CNJ, no que diz respeito à liberação de bens. Sim. Há a questão formal e há a questão legal. Como esse programa será divulgado até em rede nacional, é interessante a gente despertar para o debate uma questão. Há um feriado prolongado. Alguém deve alimentos. Houve a prisão, ele quer a sua liberdade mediante o pagamento da quantia devida. Pela resolução, o funcionário do juízo, seja de primeira e segunda instância, não pode movimentar quantias. Tem que aguardar a abertura do estabelecimento bancário para emissão de uma guia. Digamos o caso concreto da Semana Santa. Fechado o expediente bancário da quinta-feira, só retorna na segunda. Alguém vai ficar preso até segunda-feira, mesmo querendo quitar a dívida. Pagar. Para o plantonista formal, ele vai dizer: estou atuando nos termos da norma do CNJ, não posso movimentar numerário. Agora, aquele que for mais cauteloso, for prudente, e o juiz sensível, o que ele vai fazer? Ele vai dizer ao próprio advogado: procure o ex-adverso, porque o interesse da pessoa que precisa de receber alimentos é satisfazer a necessidade primária. Perfeito. De alimentação, de habitação, e ele tem interesse em receber. Então ele virá com o credor ou com a credora e dará uma quitação. O funcionário não vai receber o dinheiro, o juiz não movimentará qualquer quantia e estará desfeito o conflito e satisfeita a obrigação, liberando alguém e de lado outro alguém recebendo o dinheiro, quem sabe para comprar um bacalhau, né, para a próxima semana. Ou seja, cumprindo o objetivo final da ação, no caso, que era a quitação. Compor os interesses. Agora, quem for formal, assim, espeça-se guia para recolher no primeiro dia do expediente bancário. Então, são coisas que vão passar de caso para caso. Ou seja, a resolução normatiza, mas na sua avaliação não, vamos dizer, não cerceia a liberdade do juiz, do julgador de decidir. Não. Agora, lá do outro, é muito prudente e merece aplauso essa vedação de movimentação de ativos financeiros e de quantias, ainda que pequenas, e se vultosas, muito mais, porque é um risco muito grande. Sim. Depoimento como ex-juiz corregedor. Foi a maior vitória que nós conseguimos, foi acabar com as contadorias dos juízos que recebiam custas, que recebiam quantias para posterior recolhimento. Quando passei pela corregedoria pela vez primeira, nos anos de 96, 97, foi num caráter impositivo mesmo, a criação de guias, o recolhimento direto aos cofres públicos para evitar exatamente o que ocorria. Quantos e quantas pessoas não foram demitidas a bem do serviço público por se apropriarem de quantias, às vezes, dessa ordem. Então, quanto menos o servidor puder movimentar com quantias e valores, melhor. Agora, cada caso é um caso. Né? Professor Marcos Afonso, o senhor, numa das suas respostas aqui, o senhor tocou na questão da existência, efetivamente, de alguns abusos no funcionamento dos plantões. O senhor acha que esses casos estão quase sempre vinculados a questões econômicas? Vamos dizer, a maioria dos abusos, das situações de abuso ocorre quando envolve dinheiro, vamos ser objetivo? Parece-me que sim. Tá? É claro que pode ocorrer abuso também fora dessa área, mas parece-me que seria predominantemente nesse aspecto. Tá? Na área criminal em que o senhor atua predominantemente, o Instituto do Plantão é utilizado com muita frequência, professor Marcos? É utilizado com bastante frequência, é imprescindível, aliás, mas, talvez até mais do que em outras áreas, porque exatamente vem o problema da restrição ilegal da liberdade do cidadão, ou
legal, mas que ele tem o direito de recuperá-la se satisfeito determinado requisito legal. Então, no caso da liberdade física, da liberdade individual, eu acredito que, no aspecto também, que ressaltou o desembargador, o aspecto econômico também, em determinados casos, é gravíssimo. Mas nessa área criminal, em geral, o motivador da ação no plantão é a própria ocorrência, né? E na verdade, no aspecto penal, não houve alteração. Não houve inovação. Ele sempre funcionou assim. O que há é uma obrigatoriedade do real funcionamento do plantão. Perfeito. Porque sem uma norma como essa da resolução, você poderia procurar, por exemplo, o juiz e não encontrar o juiz em lugar nenhum. Procurar o serventuário da justiça e não encontrar porque ele foi assistir o jogo de Atlético e Cruzeiro e, né, não apareceu até agora, está comemorando. A resolução disciplina isso agora. Disciplina porque, na verdade, há uma responsabilidade maior de todos os agentes envolvidos no cumprimento das normas contidas nessa resolução. Me parece que vai haver uma dificuldade aí, não sei se o desembargador concorda, é que nem sempre nem sempre a comarca está provida, então o juiz responde ao mesmo tempo por diversas comarcas, e isso pode criar uma dificuldade. Mas, de qualquer modo, a intenção da resolução foi equacionar razoavelmente esse problema. De qualquer forma, parece que, segundo a resolução, o recurso ao plantonista na residência fica admitido apenas em casos extremos, desembargador, ou não muda nisso aí? Sim. Em Minas já tem a experiência da disciplina a respeito do plantão no interior, no plantão na capital e na própria segunda instância, de modo que nós não temos muitas alterações a ser feitas. O sistema já está bastante aperfeiçoado. No interior, seria incrível que nenhum magistrado pudesse ter um sábado ou domingo, um feriado, porque ele fosse plantonista corrente. Permanentemente, né? Então, com o sistema de plantão regional, o que se pede é que o advogado desloque um pouco. O que falta, e a gente tem que fazer um pouco disso aqui, é meia máxima culpa da falta de entrosamento com as outras instituições que fazem. Vamos a um caso concreto que eu cito de Minas Gerais. Vou interromper o desembargador e vou pedir para o senhor detalhar isso no próximo bloco para a gente. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida.